Hi guys, Teacher Miss Lopez here. E domingo nós temos o segundo turno das eleições. E eu resolvi trazer para vocês nesse podcast. Preparei um PDF super show de bola que você pode clicar na descrição desse podcast e acessar e baixar para acompanhar as principais frases. Que tal você fazer isso agora? Bom, se não puder, baixa depois e tenta entender e pegar esse vocabulário aqui, tá? Porque nós, independentemente de visão, de partido, de candidato, nós somos pessoas de bem, somos cidadãos dessa nação e nós temos o direito de exercer o nosso voto, que muita gente sofreu para que a gente tivesse esse direito, não é mesmo? Para começar, teacher, como é que fala segundo turno? Aí você tem duas opções. Você pode dizer a second round election ou você pode dizer a runoff. A runoff é para qualquer contexto, tá? Para você decidir ali entre dois candidatos, por exemplo. Vamos ver como é que fala isso numa frase? The top two candidates, leftist former leader Lula and incumbent far-right President Bolsonaro, advanced to a second round election. Aqui também agora eu separei um texto muito bacana que eu quero que você escute e tente entender. Se você não entender 100%, gente, não se preocupe, porque esse texto você tem que ter aí no mínimo um inglês intermediário para estar entendendo, tá? Então, se você conseguiu entender, se parabenize por aquilo que você está conseguindo entender. De qualquer maneira, após ler o texto, eu vou trabalhar o vocabulário principal e vou ler o texto novamente para você ter aí a facilidade de entender, ok? Pronto? Ready? Let's go! O título do texto: Voter Apathy. Apatia, gente, é aquela falta de interesse. Então, falta de interesse entre os votantes, tá? Estamos mais ou menos situados, vamos ao texto. Voter apathy has reached an all-time high. In Brazil, the turnout for the election amongst 16 and 17-year-olds has decreased from 2.5 million to just over 630,000 in the last decade. Many voters claim that they stay away from the polls because politicians have come to be seen as remote from the people, self-serving, corrupt, and deceitful. As one commentator dryly noted, the issue now is not whether politicians lie or not, it's which liar you can trust. On top of all that, there's also a sneaking suspicion that it is not really politicians that run the show. They are often seen as puppets with no real power, whilst behind the scenes, big business pulls the string. Bom, esse é o texto. E aí, deu para entender? Não se preocupe se não deu para entender tudo. Esse texto aí, minimamente, para você conseguir entender bem, você já tem que estar aí no elementary, né? No nível mais intermediário. Mas vamos lá, que nós vamos quebrar em pedacinhos tudo isso e vai ficar mais fácil da segunda vez, ok? Então, eu vou falando a expressão que está no texto e a tradução. Expressão e tradução, ok? To reach an all-time high. Alcançar a maior alta. Também é possível usar essa expressão, por exemplo, to reach an all-time low. Alcançar a maior baixa. The turnout. Participação, comparecimento. To stay away from. Se afastar, se abster. Self-serving, até lembra, né? O self-service, que tem a ver, né? Self-serving, egoísta, que só olha para o próprio umbigo. Deceitful, enganoso. On top of all that, além do mais, para completar, eu adoro essa expressão. A sneaking suspicion é uma pulga atrás da orelha. To run the show. Quem é responsável por algo, né? Responsável ali por aquela performance, né? A puppet, uma marionete, fantoche. To pull the strings, ter o controle de algo
ou alguém. Vamos lá? Agora eu vou falar a expressão em inglês. Você vai repetindo e tentando lembrar aí o que significa, ok? To reach an all-time high. The turnout. To stay away from. Self-serving. Deceitful. On top of all that, a sneaking suspicion. To run the show. A puppet. To pull the strings. Vamos ler o texto novamente e você vai me falar aí o que você entendeu. Let's go? Na verdade, você não vai me falar, né? Mas você vai pensar, poxa, dessa vez eu entendi melhor, tem um pedaço que eu ainda não entendi. Para te ajudar, não esquece que tem o PDF e que também você pode voltar esse podcast, tá bom? Volta, repete, aprende aí esse texto. Voter apathy. Voter apathy has reached an all-time high. In Brazil, the turnout for the election amongst 16 and 17-year-olds has decreased from 2.5 million to just over 630,000 in the last decade. Many voters claim that they stay away from the polls because politicians have come to be seen as remote from the people, self-serving, corrupt, and deceitful. As one commentator dryly noted, the issue now is not whether politicians lie or not, it's which liar you can trust. On top of all that, there's also a sneaking suspicion that it is not really politicians that run the show. They're often seen as puppets with no real power, whilst behind the scenes, big business pulls the strings. E é isso aí por hoje. E lembrando que no PDF tem mais aí algumas opções para você tacar o pau na... Tô brincando. Não vai tacar o pau em ninguém não, mas para poder falar com mais propriedade do seu candidato e do candidato da oposição. Tá bom? Palavras como down to earth, que é realista, to come across as being really arrogant, tá? Aparentar ser muito arrogante e outras palavras. Então, não deixa de baixar o PDF, não. E fica comigo aqui, se inscreva nesse podcast, me segue lá no Instagram, @teachermisslopes. Muito obrigada. Thank you so much for having me today. E até mais. Fiquem com Deus. Fui!